Vidas negras importam. Da calma e do silêncio. Conceição Evaristo. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para vecejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me desperte. Quero reter, no dentro da ira e da menor sombra do ínfimo momento. Quando os meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta, na aparente inércia. Em todo viadante anda as estradas, a mundos submersos, que só o silêncio da poesia penetra. Da calma ao silêncio, Conceição Evaristo. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. E eu estou apresentando mais um Nota de Escurecimento Gerações. E essa conversa, essa ótima conversa que nós vamos ter, eu ofereço para Ingrid Moradian, Maria Freitas, Claude Dias, Cristiane Sobral, Débora Medeiros de Andrade, Diogo Nog, Fabiana Nascimento e Félix Ventura. E é isso. E agora, para essa ótima conversa, eu chamo aqui para o meio desse terreiro, meio do Nota, Alex Araújo. Salve, Alex! Bem-vindo, querido. Chegue-se aqui perto, por favor, querido. Salve! Então, estamos chamando Alex Araújo. Salve, Alex! Vem aqui, vem no meio da roda, querido. Bem-vindo. Bem-vindo, Alex. Obrigado, Plínio, pelas boas-vindas. Vamos, se apresente, Alex. Viemos ver você, querido. Por favor, se apresente, querido. Primeiramente, antes de me apresentar, eu gostaria de saudar Exu e pedir permissão para a gente começar essa conversa e que eu consiga transmitir tudo aquilo que eu quero transmitir através da linguagem de Exu. Então, Laruê Exu, e me definir é uma questão problemática, não é? Já que a minha percepção de mundo é aquela que diz Paulo Freire que o caminho se faz caminhando. Mas quando eu nasci em 4 de agosto de 1974, no Hospital Maria Goretti, meu pai, Antônio Vieira de Araújo, me deu esse nome, Alex Pereira de Araújo. E no ato do meu Alex, nascimento, me perdoe. foi. Aonde foi que você nasceu? Você nasceu no hospital, mas aonde? Que cidade? Eu nasci aqui no Hospital Maria Goretti. Esse hospital ele já não existe mais. Eu nasci no ano em que ele foi inaugurado, mas ele já não existe mais, porque o seu fundador era um homem negro. É uma coisa muito interessante, porque é difícil você ver no interior do Brasil um hospital de um homem negro, né? Então, esse hospital ele tinha sido fundado por um homem negro chamado Dr. Zito, ele já não está mais entre nós, e eu tinha nascido naquele ano em que o hospital tinha sido inaugurado, justamente na cidade em que nasceu Jorge Amado, né? O escritor Jorge Amado. Então, eu sou um contemporâneo, um conterrâneo e, ao mesmo tempo, contemporâneo, porque quando ele morreu, já estava no mundo, e boa parte da vida dele nos últimos anos, ele, de uma certa forma, eu acompanhei esse meu conterrâneo famoso em suas entrevistas, em seus livros, e, posteriormente, tudo que se fala sobre este grande autor que é representante da literatura aqui do sul da Bahia, né, do ciclo do cacau. Então, eu nasci nesta região. Naquele momento, era uma região que o ciclo do cacau ele era dominante. Hoje ele já não é mais dominante, não é? A cidade ela
diversificou bastante a economia. Então, eu nasci nessa região em que o escritor Jorge Amado descreveu como sendo as terras do sem fim. Mas aí, Plínio, a questão é que eu quero colocar, quando você me pergunta quem é você, é que naquele exato momento, quando eu nasci, alguém disse que eu seria Alex Pereira de Araújo. E, ao mesmo tempo, meu pai saiu com um documento do hospital em que eu era Alex Pereira de Araújo, tinha nascido meio-dia e 30 daquele 4 de agosto de 1974, que foi no domingo, e que o médico colocou que a cor da minha pele era faioderma, acredite se quiser, não é? E aí esse faioderma durante muito tempo me acompanhou, porque eu não sabia que diacho era isso, faioderma, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, quando eu fiz o vestibular em 1995, na UESC, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz, aí, novamente, eu peguei, tive que levar a certidão de nascimento e estava lá escrito faioderma. E aí eu fui procurar o que era faioderma, né? E aí tinha lá, faioderma vem de faiol, palha, e derma, pele, não é? Então, segundo a descrição médica do hospital e que foi ratificada pelo cartório, a minha cor era a cor da palha. Então, isso para mostrar para você que foi difícil para mim me reconhecer um homem negro, porque quando eu nasci me foi negado esse direito de ser um homem negro, porque eu fui identificado como cor da palha, né? Então, na espécie humana, eu nunca soube que existia alguém que tivesse cor da palha, né? Então, eu convivi com esse dilema até um certo momento da minha vida, quando eu tentei resgatar essa minha africanidade ou essa minha afro-brasilidade, já que eu falo das terras do cacau, e essas terras elas eram habitadas pelos tupinambás, né? Então, aqui a gente ainda tem remanescente desses nossos ancestrais ameríndios. Então, quando eu digo assim que sou um afro-brasileiro, é nessa perspectiva dessa encruzilhada de que eu tanto me reconheço como um homem descendente dos homens negros que vieram de África forçadamente servir a economia colonial como escravos, como também sou descendente desse povo que já habitava aqui, não é? Então, eu tenho esse traço de união entre afro e brasileiro não significa uma amplitude, mas significa no sentido de que Derrida, quando ele vai falar que ele é um franco-magrebino, né? Um homem que nasceu, um francês nascido em África, mas franco-magrebino, ele diz assim, olha, esse traço de união, ele tem um silêncio aí que a gente precisa recuperar. Então, é nesse sentido em que eu falo assim, olha, eu sou um afro-brasileiro, mas dentro desse afro existem muitas Áfricas, e dentro desse brasileiro existem muitos Brasis, não é? Ou como os nossos antepassados que viviam nessas terras aqui chamavam de pindorama, né? Existem muitas pindoramas. Então, é nessa encruzilhada que eu me encontro hoje, né, me descobrindo como afro-brasileiro e como cidadão dessas terras do cacau, em que bem descreveu o meu conterrâneo famoso, Jorge Amado. Sim, querido, sim, eu fui ver como eu estou assim. E hoje você está morando, tá em Itabuna, está em Salvador, você está morando aonde? Olha, eu continuo morando em Itabuna, não é? Legal. Continuo morando no interior. Aqui a gente tem essa lenda de dizer, minha mãe disse assim, olha, quando vocês nasceram, nós somos três da minha mãe, né? Mas minha irmã mais velha nasceu em São Paulo, nasceu em São José dos Campos.
naquele fluxo de migração que existiu nos anos 70. Então, minha mãe ela foi para São Paulo na virada da década de 60 para 70, e minha irmã mais velha nasceu durante a Copa de 1970. Ela é leonina que nem eu. Ela é um ano, 4 anos mais velha e 4 dias mais velha do que eu. Então, ela nasceu dia 31 de julho e eu nasci no dia 4 de agosto. Então, ela é mais velha 4 anos e 4 dias. E naquele momento em que minha mãe migrava para São Paulo, ela fugia daqui depois que teve uma grande enchente, enchente de 67, né? Em que arrasou a cidade quase toda, e ela morou em São Paulo e depois ela retorna para cá, para o interior, de volta para Itabuna. Foi quando eu nasci, né? Quando eu nasci, já de um segundo casamento da minha mãe com meu pai era viúvo, minha mãe também já era viúva, uma viúva nova, e aí foi que eu nasci como o primeiro filho dessa união. Tenho meu irmão mais novo, que já é o segundo filho dessa união, e eu nunca pensei em sair daqui, prima. Assim, nunca pensei de sair do interior, porque minha mãe criou a gente assim, olha, São Paulo é terra que mãe chora e filho não vê. Então, eu nunca tive essa necessidade de sair daqui. Eu sempre fui um homem do interior e nunca tive problema de ser um homem do interior, porque a gente vivia bem, né? Naquele momento a gente vivia bem, a vida no interior sempre foi mais tranquila. Quando eu terminei o curso de letras, pensei e quando virei funcionário público da rede estadual, pensei até em pedir remoção para a capital, mas depois a idade foi chegando e eu fui me aquietando aqui, falei, não, eu não vou sair mais do interior, não, principalmente porque minha mãe ela já está uma mulher já idosa, né? Então não pode ficar longe dos filhos. Então eu decidi permanecer aqui no interior, eu e meu irmão mais novo, né? Mas alguns irmãos saíram. Eu tenho duas irmãs do primeiro casamento do meu pai, que elas migraram para o Rio de Janeiro. Então, eu tenho sobrinhos cariocas que moram aí na capital do Rio, e minha irmã também mais velha por parte de pai resolveu imigrar para a Europa. Então, ela morou um tempo na Suíça, ou morou um tempo na Alemanha, hoje ela mora na Suíça. E tem uns sobrinhos, já sobrinhos netos nascidos na Europa, né? Mas eu nunca tive essa vontade de sair daqui, não. E conta para nós assim, como que é essa sua escrita? Como essa escrita apareceu para você? Olha, Plínio, a escrita ela apareceu recentemente, essa escrita literária, porque eu nunca me vi como um escritor literário. Eu sempre fui um pesquisador voltado para a linguística, né? Eu sempre tive uma inclinação muito maior para a linguística do que para a literatura. Isso no decorrer do meu curso de letras, que eu fiz entre 1995 ao ano 2000. Então, a minha perspectiva sempre era investigações linguísticas. E essa descoberta pelo mundo literário, ela se deu bem recentemente. Eu já escrevia, não é, poemas, mas assim, aqueles caderninhos que a gente deixa lá, você vai escrevendo e vai deixando lá para um dia alguém encontrar e resolver publicar, se tiver alguma qualidade literária e tudo. Eu sempre escrevi assim, gostava muito de escrever. Mas recentemente, quando eu participei de duas coletâneas da editora África e Africanidade, foi que aí eu me voltei, e isso aconteceu durante a pandemia, né? Foi que eu me voltei para essa escrita literária, em que eu acabei me dedicando a produzir contos e poemas, né?
E essa escrita, ela está bem na fase inicial. Como o José Saramago, me descubro já numa idade madura, né? Já com uns 40, e naquela ocasião eu tinha 46 anos, né? Hoje eu tenho 48, na iminência de fazer 49, mas eu me descubro tardiamente, né? Nesse processo justamente por uma questão de fomento em que o edital lá da África e Africanidade me levou a escrever. Por isso que eu devo muito à Nájila, né? A Nájila Oliveira, porque ela, esse trabalho bonito que a Nájila faz de aquilombamento, acabou despertando esse lado meu que estava adormecido. Mas eu continuo escrevendo artigos científicos, não é? Recentemente eu tenho escrito muito sobre esse processo de decolonialidade que a gente vive hoje no continente e também dos nossos corpos negros, não é? Então eu tenho voltado minha atenção para esse momento da história em que a gente começa a se redescobrir enquanto afro-brasileiros, enquanto cidadãos brasileiros, homens pretos, mulheres pretas, e, e é isso. Eu vou querer, então, agora que você mostre alguma coisa, lembrando, né, que a Nájila já teve aqui, já conversamos, estamos conversando com bastante gente que participou, né? Sim, Você participou do Baobá né, no asfalto, né? Foi qual livro você participou dela? Foi o Baobá? olha, eu participei de duas, não Ah, é? Eu participei, foi Mulheres das Ervas, sim. essa daqui, uma obra premiada, né? No Rio de Janeiro, no Museu do Futuro, e essa daqui que você escreveu o prefácio, né? É, Então, e não, estamos numa série de convidados, fica parecendo que a gente está falando assim, a convidada anterior, ela participou também, a gente lembrou, mas é assim, qual é a ideia do programa? Então, o Alex está aqui, assim, é divulgar essa literatura, e a Nájila faz isso muito bem, então vamos aproveitar e sempre estar divulgando isso. Então, vou pedir duas coisas para você, querido. Que você puder declamar, contar, né, um conto sim, seu, sim. e depois você falar dessa sua questão, né, desse seu artigo, dessa descolonização, desse olhar para a gente, trazer para a gente o que você está escrevendo também dessa questão Sim, desse sim, artigo. sim. Por favor, Você quer que eu declame um dos meus poemas? por favor. Aquele primeiro que você destacou para a Sim, sim. gente, por Olha, favor. esses dois que eu vou declamar para vocês, eles são inéditos, né? Muito Eles são, obrigado. eu ainda não publiquei, mas eles estão no ponto de ser publicados. Mas eu vou compartilhar porque ele diz um pouco desse momento em que eu estou vivendo nessa minha busca por essa consciência negra, do tornar-se negro, né, de tornar-se preto, um homem preto. O título dele, eu estou aqui com o meu filhinho que está o tempo todo inquieto, porque eu estou falando com você pelo computador e ele está aqui inquieto do meu lado, na minha perna, o tempo todo querendo brincar. Mas vamos lá. O futuro de lá e o futuro do lado, do futuro de lá e o futuro do lado de cá. Diz um ditado iorubá que é na presença do inimigo que o algodão floresce. E quantos pés de algodão foram plantados pelos pés e mãos negras? Em cada florescer, um esperar, uma esperança, um tempo, uma vida, uma vontade de libertação. Em cada colheita, o sol, a chuva, os espinhos, as feridas, a vida que passa, a energia consumida,
a noite transcorrida, a escravidão abolida, a democracia racial desmentida, e como hoje estava, amanhã não será o mesmo. O futuro é o tempo que será presente e depois passado. Tempo, 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 afrofuturo, do lado de lá, do lado de cá. Nesse trajeto, escolhemos amar. O amor cura, a resistência continua, porque Hitler ainda vive entre nós. Então, Brabeira, de uma brabeira. certa forma, ele é um eco daquilo que escreveu o Aimé Césaire, não é? No discurso sobre o colonialismo. Então, quando eu termino que o Hitler ainda Vive entre habita entre nós, né? nós, nesse sentido, né? Nesse sentido dessa conjuntura política em que a gente tem vivido nos últimos anos, essa onda neofascista que vem, vem contaminando todos os países do Ocidente, sobretudo, né? Essa maluquice, essa esquizofrenia que vem acometendo as nossas sociedades. O segundo poema é Candomblé. O xirê começa ao som dos atabaques. Depois do despacho realizado, Exu já foi saudado e alimentado. Mojubá. Em volta do centro do barracão, vem dançar cada orixá. O primeiro a se apresentar é Ogum Patacori. O Quiarô segue Oxóssi, o caçador. A Totô Obaluaê, Euaça, Ossan chegou. A Roboboi, o Xumaré vem depois. Caô Cabecile é a vez de Xangô. Com seu espelho na mão, o Xum chega, ora ieiê-ô. Yansan comanda os ventos e a força dos elementos. E parreioiá, saluba nanã, odoiá, lá vem Emanjá. Epababá, Oxalá, este é o rito, este é o culto. A dança ou balé sagrado dos orixás. Espiralar, porque as culturas negras são formas cosmológicas em que o xirê e o candomblé expressam os movimentos da natureza, do cosmos, do sol, da terra e todos os outros planetas que reinam nas alturas. Candomblé é dança, é axé, candomblé é o sagrado, é o balé. Muito legal, querido, muito interessante. Para a gente refletir e pensar. Uh, Aí eu volto, também eu estou curioso, ainda está ecoando aquela questão. Esses artigos, de onde veio, como você está pensando? Conte para gente, por favor. Olha, os artigos, eu escrevi a pedido de uma ex-professora minha, que ela é editora de uma revista aqui da universidade, chamada Cauê, que significa estudo em Yorubá, e ela me pediu, escreva um artigo para mim, aí para eu publicar lá na revista. Aí eu comecei a esboçar esse artigo e como ela adoeceu e demorou muito, aí eu resolvi publicar esse artigo em inglês, né? E publiquei esse artigo num site Edu Academy, que é um site lá da Califórnia, nos Estados Unidos. E aí esse site ele estava com uma publicação aberta e publicações pequenas. E aí eu fiz essa primeira publicação em inglês. O título desse artigo é Exu. Deixa eu me lembrar aqui, porque a gente, quando chega esses momentos assim, a minha memória ela começa a falhar, né?
Sem nenhum problema. Eu Enquanto. escrevi esse, ar- eu escrevi esse artigo sobre Exu, sobre as multifaces de Exu na cultura brasileira, não é? O que é Exu para o povo de Queto, o que é Exu para a Umbanda, o que é Exu para os cristãos aqui do Brasil. Então, nessa encruzilhada toda em que Exu ele aparece com múltiplas facetas. E também falo dessa questão do decolonialismo. E esse artigo ele fez muito sucesso, teve muitas visualizações, graças a Exu, não é? E eu fui convidado por um professor, ele é indiano, professor visitante da Universidade do Sul da Flórida, e ele me pediu para fazer um artigo sobre sobre direitos humanos e a diáspora, né? Aí ele tinha essa proposta lá, é um livro que foi lançado recentemente, foi publicado recentemente nesse mês, né? E aí nesse artigo eu falo justamente dessas nossas lutas pela liberdade, falando a partir do terreiro da Barroquinha, lá em Salvador, que foi o primeiro do Brasil, no terreiro de Candomblé Queto, né, o primeiro do Brasil, e fazendo uma menção à revolta dos malês. Então, eu trago toda essa trajetória dos malês, é, é, falo um pouco das pesquisas realizadas por Nina Rodrigues, não é? E Edson Carneiro e Jorge Amado, para explicar como é que se deu essa luta pela liberdade aqui no estado da Bahia, né? Na época, província da Bahia, quando aconteceu o levante dos malês e quando o, o candomblé lá da Barroquinha, ele entrou em atividade, né? Em Isso. 1828. Alex, eu vou pedir uma gentileza, assim, contextualiza para nós, por favor, que momento, qual revolta, né, dos malês, porque por, por esse povo forte nós tivemos, pelo menos na história, várias, né, algumas Sim, marcantes, sim, né? sim. Qual dessas você está falando? Que momento? Nesse contexto, por gentileza, sendo possível, esse contexto Olha, histórico, que momento estava acontecendo? sim, a revolta dos malês, ela acontece na cidade de São Salvador da Bahia, capital da província e antiga capital do Brasil, e ela acontece justamente, vem de um processo de lutas pela liberdade, em que esse último artigo que eu estou escrevendo sobre baianidade, para falar sobre essa nossa herança libertária, não é? Então, essa luta que aconteceu em 1835, ela é tributária de um evento em que a gente está comemorando esse ano 200 anos aqui na Bahia, não é? Que é a consolidação da independência do Brasil, e foi a resistência do povo baiano contra as tropas portuguesas que aqui estavam e que não queriam deixar o território brasileiro, mas que, por sua vez, também é tributária de um acontecimento que é chamado também de Conjuração Baiana, em que os baianos quiseram criar a República Baiense, né? A República Baiense, e esse movimento foi liderado por homens negros e por quatro mulheres negras. Quatro mulheres negras, elas também participaram desse levante. Então, assim, retomo esse histórico para dizer que os malês eles chegaram entre o século XVII e o século XVIII. Na verdade, eram negros que vinham do Benin, e malês porque eles eram muçulmanos, não é? Muçulmano, malês é muçulmano em Iorubá, e eles professavam a religião muçulmana, e segundo o historiador baiano João José Reis, a revolta dos malês, ela
aconteceu naquele período e em que eles tinham a pretensão de criar aqui na Bahia um califado, não é? Não era só uma revolta de negros, mas tinha uma pretensão em se criar um califado aqui na Bahia, e um califado significa o quê? Criar um estado, um estado muçulmano nas terras brasileiras, não é? E essa revolta ela foi duramente abafada, porque houve alguém, como sempre há na nossa história, alguém que se antecipou e delatou às autoridades que esse movimento iria acontecer no dia em que a cidade estava em festa, né? Era janeiro de 1835, a cidade estava toda em festa, era um feriado cristão católico, e as autoridades eclesiásticas obrigavam toda a população a participar. Então, esses negros muçulmanos, eles aproveitaram que a cidade estava paralisada por conta do feriado cristão de janeiro, e resolveu ocupar as ruas da cidade de São Salvador da Bahia. E esse movimento, embora eles tivessem uma religião muçulmana, ali naquele meio também existiam homens negros de origem banto e que também já cultuavam os orixás, os inquices e os voduns, não é? Então não foi só um movimento de muçulmanos, mas que contou também com a participação dos negros de origem banto, não é? Que foram os primeiros a chegar aqui no Brasil. Esses negros eles vinham da região de Angola e depois, na época dos malês, foi que eles passaram a vir de outra região do Benin, que já eram negros da cultura iorubá e que já falavam uma outra língua e que muitos professavam uma religião muçulmana e que vinham de guerras, não é? De guerras lá naquele espaço entre o colonizador europeu com as diversas nações que ali se encontravam. Então, nesse artigo que eu enviei recentemente, também a pedido de um colega, né, professor da Universidade Estadual da Bahia, para falar sobre a baianidade na literatura. Então, eu recupero um pouco dessas condições de produção da literatura baiana nesse período e também antecedo, né? Eu vou mais adiante, porque não se pode falar em literatura baiana sem falar em Gregório de Matos Guerra, né? Então eu volto àquela cena lá do século XVII para falar do Boca do Inferno, que foi aquele em que, de uma certa maneira, começou a registrar a cultura baiana, né? Como é que se dava a atmosfera desse encontro da cultura europeia com a cultura africana e com a cultura local, com a cultura indígena, né? Com a cultura indígena naquele momento em que a gente tinha Catarina Paraguaçu, que na verdade é a mãe de todos os brasileiros, não é? Porque aquele encontro lá que o José de Alencar fala sobre a Iracema Virgem dos Lábios de Mel, de fato, ele ocorreu primeiramente aqui na Bahia, né? Com a Catarina Paraguaçu, essa índia que foi levada para ser batizada na corte francesa e que seus filhos nasceram da união com Caramuru, né? Esse português, e de uma certa forma ele era um traficante de madeira de pau-brasil e que ele fazia essa ponte entre os franceses e os habitantes locais na época em que a capital São Salvador da Bahia foi fundada para ser sede da colônia no século XVI. E nisso aí eu falo do presente, mas vou ao passado, mas falo nessa perspectiva do presente, né? Tentando, de uma certa forma, intercalar esse discurso da decolonialidade
com, com esse percurso histórico que nos faz, hoje, ser baianos e brasileiros. Então, eu trago um pouco de toda dessa trajetória, tentando, de uma certa forma, africanizar os discursos que foram, de uma certa forma, tornados lusitanos, não é? Ou da cultura europeia, e aí eu faço, no meu entender, eu faço esse percurso de resgatar essas falas do povo negro, essas falas do povo ameríndio, né? Isso que a literatura oficial tentou, de uma certa forma, silenciar, né? Silenciar. Com certeza, querido. Eu vou pedir uma licença para você, mas antes dessa licença, eu vou querer mais um poema seu. Você tem aqui mais um poema para a gente. Olha, eu tenho mais um poema meu, Oba! mas eu gostaria, se você me permite quebrar o protocolo, e eu pudesse ler um poema de um, de um conterrâneo meu, e que ele é considerado o grande poeta da região cacaueira, e que ele faleceu na década de 70. E eu sempre que posso, como educador de língua portuguesa, recuperar a memória dele. O nome desse poeta é Firmino Rocha. Por E favor. ele participou de uma coletânea, das Nações Unidas, e esse poema figurava nessa coletânea, falando do pós-guerra e do entre-guerras, não é? Esse poema, ele não tem título, mas ele acabou recebendo esse título. Posteriormente, deram fuzil ao menino. Adeus, luares de maio, adeus, trança de Maria. Nunca mais a inocência, nunca mais a alegria. Nunca mais a grande música no coração do menino. Agora é o tambor da morte rufando nos campos negros. Agora são os pés violentos ferindo a terra bendita. A cantiga? Onde fica a cantiga? O caderno de números, desculpe, o verso ficou sozinho. Adeus, ribeirinhos dourados, adeus, estrelas tangíveis, adeus, tudo o que é de Deus. E também gostaria de ler um outro poema de uma poeta também, ela também já é falecida, foi professora da universidade. Quando eu entrei em 1995, foi o ano que ela faleceu. Era uma professora do departamento de filosofia, e que é muito festejada aqui na região. O nome dela é Valdelice Pinheiro. Entre a inocência, entre a inocência dos dedos do menino e o revólver na mão do assassino, há sempre um espaço de nada, um trágico destino. Nem escola, nem casa, nem terra, nem pão. Quando a inocência dos dedos do menino se quebra, na mão engatilhada do assassino, perde-se a paz, porque o homem escapou do seu menino. Valdelice Soares Pinheiro. Legal, legal, legal. Agradeço. Vamos lá, um tempo, teu tempo para água, o nosso tempo para a gente lembrar, né? Assine um canal, mas esse tempo agora, né? Para a gente fazer esse griot, esse momento nosso griot, para a gente poder conversar e falar assim dos outros, né? Como o Alex está homenageando quem já está aí, já foi, também esse. E hoje que vamos, né? Falar de Conceição Evaristo. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte em 1946. Migrou na década de 70 para o Rio de Janeiro, graduada em Letras pela UFRJ,
trabalhou como professora na rede pública no ensino na capital fluminense. É mestre em literatura pela PUC-Rio, com a dissertação Literatura Negra, uma poética da nossa africanidade, de 1996. E doutor em literatura comparada da Universidade Federal Fluminense, com a tese Poemas, Malungos, Cânticos Irmãos, de 2011, na qual estuda a obra poética de afro-brasileiros Ney Lopes e Edmilson de Almeida em paralelo, né, confronto com o angolano Agostinho Neto. Conceição Evaristo, participante que ativa do movimento da cultura negra em nosso país, estreou na literatura em 1990, quando começou a publicar seus escritos, contos e poemas na série Cadernos Negros. E ela é estudada, falada, vista, né? Estudou e foi tese, né? Teve teu trabalho comparado com várias questões. Vamos falar de suas publicações no instante, mas dá para marcar que em 2003 publicou o romance Pôncia Vicêncio, pela editora Masa. E essa é uma narrativa muito interessante, muito importante, que a gente vai falar mais para frente. Em 2006, Conceição traz à luz seu segundo romance, Beco da Memória. Vamos falar do que se trata. Em 2007, sai nos Estados Unidos uma versão, né, uma tradução para o inglês do Ponce Vicêncio. E aí vários lançamentos, vários trabalhos, e ela trabalhando com a questão dos cadernos negros, né? Muito importante, né? E o que ela tem feito? Tem publicado bastante, tem tido várias, várias imerecidas homenagens, vários imerecidos trabalhos, né? Prêmios, né? Recebeu em 2018, né? O Prêmio de Literatura do Governo de Minas pela sua obra. Conceição Evaristo, como muitas negras escritoras, e mês passado, né, tem tido a marca de publicar um bom número e vender um bom número por uma editora só. É uma escritora que pensa, que fala sobre essa nossa literatura negra brasileira de uma forma muito importante. É isso, né? Um pouquinho, vamos falar mais de Conceição Evaristo mais para frente. Mas aí, nota de escurecimento. E, por gentileza, assine o canal. E aí, vamos continuar essa ótima conversa com o Alex. Alex, e aí? Daí? O que você nos conta? O que você nos traz? Então, Plínio, sobre essa minha busca pela o percurso da minha africanidade. É, Fico honrado em estar num programa em que você faz essa homenagem à Conceição Evaristo, porque, de uma certa forma, é, é, me vejo muito na obra de Conceição e no percurso, porque ela é professora da escola básica como eu, não é? E ela trilhou um caminho totalmente diferente de muitas pessoas, em que, de uma certa forma, faz a carreira acadêmica e ela fez um percurso totalmente diferente, não é? As suas obras elas passam a ser reconhecidas, não é? Mas ela é uma professora da escola básica como eu, e eu me vejo muito nesse percurso em que ela trilhou, não é? De ser professor da escola básica e mostrar que na escola básica a gente também tem professores que pensam, né, resgatar essa nossa tradição de que a escola brasileira ela está cheia de talentos, ela está cheia de heróis e heroínas que fazem acontecer as transformações sociais. E a Conceição é um grande exemplo, né? A Conceição diferentemente de Leda Martins, não é, que já trilhou um caminho, um percurso acadêmico, mas eu tenho essa felicidade de me inspirar na obra da Conceição Evaristo, né? E ela foi convidada aqui
governo do estado no ano passado para abrir a jornada pedagógica, né? Então, ela abriu a jornada pedagógica dos professores, e eu acho muito importante a gente ter figuras negras como a Conceição Evaristo para poder incentivar e fomentar essa nossa africanidade e esse orgulho da gente ser homens e mulheres negros, né? Num país em que a gente ainda vive nesse esquema da falsidade de dizer que a gente não tem racismo, mas e quando a gente observa as instituições, quando a gente observa as estruturas, ela ainda mantém aquele esquema colonial, né, em que a gente é tratado como subcategoria, como cidadãos de segunda classe. Então, é super importante a gente ter talentos como a Conceição, E além sendo. do que, Alex, também monotemáticos, né? Nos tratam como Sim, segundo e monotemáticos. E também, uma coisa que tem nos incomodado, tem me incomodado muito, é assim, eu tenho que explicar o racismo branco. Meu, eu não tenho que explicar o racismo branco. Eu não tenho que explicar, sabe assim? E essa raiva, esse ódio, sabe assim? Eu tenho que explicar que, eu não sou contra os brancos. Não, sabe? O que é isso? Sabe? O sim, que é isso? Eu tenho... que fragilidade, que brancura, né? O machismo frágil, que brancura frágil. Assim, que eu que tenho que explicar que nós não somos sim. contra os negros, mas somos contra uma situação racial, né? Por favor, né? Por favor, a gente tem muito para escrever, a gente tem muitas histórias nossas para contar, a gente tem muitas coisas para falar, muitos encruzilhadas para trilhar, do que ficar explicando o seu racismo, né? Então, né, não me Sim, explica o sim, seu racismo que sim. eu não tenho que explicar, né? Eu acho que É. é um pouco da parte dessa descolonização. Eu não tenho que explicar, sabe? Sim, porque quem é que explica os constrangimentos que a gente passa no dia a dia pelo fato de ser afrodescendente num país que tem um discurso é, de democracia racial e que na prática a gente sofre isso, né? Outro dia eu estava lembrando que quando criança eu sempre tinha alguns acidentes por conta das brincadeiras dentro de casa, né? Menino dentro de casa sempre acaba tendo acidentes. E aí, uma certa feita, eu fui levar... Uma certa feita, não. Umas certas feitas, eu fui para o hospital para poder costurar o braço, ou costurar a perna, e lembro na ocasião em que não me deram anestesia premium. Aí dizia assim, não, isso aí não pega anestesia, não. Aí, tempos depois, recentemente, eu assistindo uma reportagem, aí eu vi alguém dizer que no Brasil é comum não dar anestesia em afros brasileiros. E aí foi que isso aconteceu em 1990, 1982, eu tinha 7 anos de idade, me lembro muito bem, e eu estava ali querendo chorar, e o médico dizia, tá querendo chorar porque a mãe está aí. E costurou sem anestesia, né? E aí, recentemente, uma amiga minha que é branca, ela teve um ferimento na perna, foi do hospital, chegou lá e eles deram anestesia local para poder costurar E aí eu fiquei lembrando dessa minha cena lá e vendo como cruel é essa nossa sociedade, né? Em que a gente ainda tem esse racismo claro nos hospitais, voltando à questão lá do faioderma, né? O faioderma hoje, por uma questão da lei, hoje a minha segunda via do meu registro de nascimento não vem mais a cor da pele, não é? Não vem mais, graças a Deus, não vem mais a cor da pele. Mas os sistemas de saúde, os médicos ainda mantêm essa forma da necropolítica para fazer suas descrições médicas, né? E aí eu fui pesquisar, encontrei um trabalho de umas pesquisadoras aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, em que elas
mostram como a que serve essas descrições, não é? Quando você vai lá no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador, como é que eles usam essas descrições, né? O processo de violência simbólica e racial que se acaba encontrando nesses relatórios médicos no IML daqui da Bahia. Não, e lembro, nós tivemos um depoimento aqui alguns anos atrás sobre essa questão da questão né, dos abusos, né? Dos abusos que Sim, tem com as mulheres negras na hora do parto, né? sim, De não tomar não tomarem, não darem injeções, achar que não anda, sabe, a negra é forte, isso porque é a gente terrível. resiste mais, aguenta mais. Exatamente, é. Então, isso é brabeira. Com tudo isso, ainda querem que eu explique o seu racismo. Né? Eu quero que eu explique o racismo do outro. E falar que eu não tenho raiva. Né? A gente não tem raiva, a gente tem Sim, só amiguinho. Não, parou. sim. Não, não somos nós, não é por aí. Não é por aí. Querido, eu vou querer que você declame ou fale algum conto, dê o seu conto para a gente pedir, abrir o Estante Preta. Olha, eu vou ler os poemas que eu publiquei na coletânea Mulheres das Ervas. São dois poemas, um deles em homenagem a Makota Valdina, uma mulher negra, ativista, que morreu em 2019, em que ela era a grande porta-voz dos candomblés de origem Angola, porque aqui na Bahia a gente fala muito dos candomblés nagôs, não é? Os que cultuam o orixá em detrimento dos candomblés de Angola e os candomblés jeje. Então ela dizia, né, com muita veemência, em ser angoleira e fazia questão de demarcar essa sua posição de mulher negra que cultua os inquices da cultura banto. Deixa eu só achar aqui. Ah, perfeito, sem problema. Enquanto o Alex está procurando, lembre de assinar o canal, né? Darem suas sugestões, quem sabe novas conversas, quem você está sugerindo? Quem você lembra que ainda não chegou, né? Quem sabe assim ajuda, porque essa é a intenção do Notas de Escurecimento, trazer mais escritoras e escritores pretos desse Brasil, para falar de seus olhares, para fazer essas mesclagens, né? Como a gente está falando, como a gente está conversando com o Alex. Olha, Plínio, eu acabei não achando, achei o conto. Então, vamos ao conto. Nesse meu processo de escritura, quando você perguntou assim no início, é um processo de escritura meio infantil, porque eu volto a brincar como eu brincava quando eu era criança, daquele amigo imaginário de você pensar e de você viajar. E nisso também me provoca o desejo de pesquisar mais, não é? Então, todos os meus textos de hoje, eles têm essa preocupação entre retomar uma memória do passado, no presente, mas também acrescentar um pouco de história, né? Um pouco desse resgate da nossa africanidade. Aí, esse conto, o nome dele é O Sumiço do Dinheiro dos Ibês. Começa assim. Com 6 ou 7 anos de idade, a gente não só vê tudo grande, como sonha grande, pois é nessa idade que a fantasia da meninice se misturam com os desejos e com a realidade presente de um tempo que logo logo vira memória do passado. Nessa época, eu morava na rua Alto da Bela Vista, no bairro Berilo, bem próximo do Hospital Maria Goretti, lugar que me viu e atestou minha chegada a esse mundo de terráqueos.
Meu pai, que gostava tanto de livros quanto de Rui Barbosa, comprara para seus filhos uma coleção chamada Mundo da Criança. Essa eu me lembro mais. Havia outras, mas essa tinha muitas gravuras, imagens que faziam meus olhos pularem para fora de mim. Ali eu conheci João e Maria, Rapunzel, Cinderela, o Gato de Botas, João e o Pé de Feijão, na mesma época em que morria de medo do Minotauro quando aparecia no seriado de TV Sítio do Pica-Pau Amarelo. O medo de tia Anastácia me afetava tanto que não havia nem há palavras para expressar. Esse era um tempo das peraltices de meu irmão mais novo e da nossa inocência de criança. Ah, meu pai, para meu pai, Rui Barbosa tinha sido o homem mais inteligente do mundo, mas certamente eu não sabia para que servia ainda essa tal de inteligência. Mas lembro do dia em que meu irmão tinha pego o dinheiro do santo na casa da vizinha. Aqui na Bahia era comum colocar um dinheirinho nos pés de São Cosme e São Damião, com as balas, que no português baiano é caramelo. Esse dinheirinho era dos santos e para os santos gêmeos. Uma criança com 5 anos de idade não sabia para que o santo precisava de dinheiro. Essa era a idade do meu irmão caçula. Eu também, 1 ano e 3 meses mais velho, não saberia dizer. Ainda me lembro daquela imagem pequenina dos Santos Gêmeos, com as velhinhas coloridas acesas para eles. O fato é que a filha da vizinha deu falta do dinheiro, ouviu meu irmãozinho pegar uma nota de um cruzeiro e avisou a uma das minhas irmãs, Lene ou Yara. Não me lembro qual delas contou a minha mãe. E como dizemos em baianês, a coisa não prestou. Minha mãe, cabeça de oiá, sapecou uns bolos na mão de meu irmão caçula, em meio a um sermão que nem João Paulo II tinha feito em visita à Bahia de Todos os Santos naquele início da década. As mãozinhas gordinhas do meu irmão tinham aprendido naquele momento o que, de fato, era inteligência. Ou seja, inteligência é aquele que não deve nunca pegar no dinheiro dos outros, principalmente se for dos santos. Certamente, maninha tenha ficado com o coração apertado de ter feito valer a justiça de Oiá nas mãos de seu caçula, mas naquela época se dizia: pé de galinha não machuca pinto. Os bolos de palmadas que levara meu irmão me fizeram entender que não se deve colocar as mãos no dinheiro dos santos, jamais. Minha mãe teria conseguido ensinar de uma só vez a dois essa lição e outras que podemos associar. Isso que eu chamo de economia da educação doméstica, uma inteligência materna que toda mãe consegue desenvolver ao gestar em seu ventre seus filhos e filhas. Só mais tarde fui descobrir que os santos gênios eram, na verdade verdadeira, os ibejis, aqueles que faziam Dona Francisquinha, a macumbeira da vizinhança, dar caruru com um saquinho repleto de caramelo no dia 27 de setembro de cada ano. E como era bom comer de mão, sentado no chão, aquela comida com vatapá amarelinho, quase abóbora, com galinha, arroz, peixe e a quiabada regada no azeite de dendê da Bahia. Essas memórias não me saem da cabeça, principalmente porque fico aqui pensando o que Rui Barbosa, o mais inteligente dos baianos, teriam dito a respeito desse caso que envolve sincretismo religioso, inteligência e a justiça de uma mãe cabeça de Anção. Jorge Amado teria rido muito com Zélia Gattai ao ouvir essa história, que poderia virar uma dessas crônicas que relatam os fatos que acontecem todos os dias em nossa Bahia. Salve os IBGs, salve São Cosme e Damião. Agora, meu irmão já adulto, aprendeu que se pode pegar dinheiro de despacho. Basta mijar em cima que o feitiço perde o seu poder. Isso parece coisa de Exu zombando de nós, simples mortais que colocam dinheiro para o santo esperando ganhar mais. Como assinada Leda Maria Martins,
a cultura negra é uma cultura das encruzilhadas. Nessa roda, Pombagira dança mostrando que a vida é um moinho e o cosmo é um grande elo, ligado pela energia chamada axé, que faz Exu brincar e falar pelo Ifá. Ao certo, os orixás, voduns e inquices não precisam de dinheiro. Nós, sim, o desejamos tanto a ponto de dar dinheiro para os santos ou pegá-lo em oferendas ou despacho. Legal, querido, legal, querido. Então, aí, Alex Araújo. Vamos lá, no nosso Estante Preta, que a gente vai fazer esse Estante Preta especial. Vamos falar dos livros da Conceição Evaristo. E aí, o primeiro livro é essa, Em Submissas Lágrimas de Mulher. Né? Essa é uma coleção, né, uma coleção de contos que retratam vidas de mulheres negras em suas múltiplas facetas. É tema de violência doméstica, discriminação racial, exploração sexual, empoderamento, né, busca da liberdade. E nesse livro, como em todos, né, nesse livro que saiu pela Malê, a Conceição Evaristo ela traz imagem que permite mergulhar fundo nesse personagem. É uma leitura obrigatória, necessária, de todos e todas. O sequente, né, o seguinte é publicado pela Palas, é Becos da Memória. Conceição, ela criou uma obra-prima. É uma viagem poética que a autora nos leva a uma jornada emocional através de suas memórias e sua experiência de vida. Esse livro é composto de poema, conto, crônica, que nos transportam para o passado, para o presente, para o futuro, ao longo dessa jornada, desse vai e volta, desse vai e vem, né? Como sempre, né? Essa escrita da Conceição é poética, uma jornada emotiva muito importante. Becos da Memória, saiu pela Palas Editora. O seguinte, saiu pela Palas também, Olhos d'Água, muito. É uma obra que captura a beleza da vida rural. Né? Uma narrativa fluida, cheia de personagens memoráveis, história envolvente, também né? Tendo essa marca de uma escrita poética mais diferente das outras, complementar das outras, uma escrita negra, né? Relembrando, né? Que escritoras e escritores negros nós temos múltiplas histórias. Outro que nós falamos, né, Pôncia Vicêncio, né, que também saiu pela Palas, né, é a história contada através dos olhos de um rapaz de 12 anos e é levado nessa jornada através da cidade do Nordeste do Brasil. Né? Ele utiliza uma narrativa poética, criativa para contar essa história. Também e aborda temas de muito importante para ser vivido e uma ótima ficção. Né? E esse é o mais recente livro que Conceição lançou mês passado, Canção de Ninar Menino Grande. Saiu pela Palas, é um livro encantador. Ela é uma história contada de uma forma que não é simples, né? Mas é uma forma cativante. É a história de um homem que é transportado para um mundo mágico, onde ele é acolhido por seres misteriosos. Ele leva uma jornada de descoberta, de aventura, né? É muito interessante, vale a pena. Foi lançado mês passado, Canção para Ninar Menino Grande, de Conceição Evaristo. E aquela lembrança para todos e todas, assim, assinem o Nota Escurecimento de Gerações. É muito interessante, muito necessário, né? Dê seu like, porque daí a gente consegue virar, dê seu axé, como a gente tá, dê seu axé para que isso vire, para que mais pessoas assistam, mais pessoas conversem, mais pessoas falem, mais pessoas, né? Vejam essa literatura importante negra que estamos produzindo. Não é, Alex? Isso, Plínio. O Alex, o Alex é até interessante falar, o Alex muito gentil a partir do convite, né, que ele aceitou, ele fez uma maratona. Ele assistiu vários, e aí tem os comentários, e é muito interessante, é muito importante, né?
Orgulho a gente poder, né? Um escritor está vendo, está falando, professor está vendo, está falando, que é essa contribuição do nosso escurecimento. Trazer o máximo possível de discussões, trazer escritores, escritoras desse Brasil todo, desses interiores, né? Onde a gente está falando assim, né? Agora está na Bahia, a gente já foi, veio Jaime, veio um montão, mas é interessante, cada hora a gente se descobre mais negros, né? Junto com outros negros e outras negras. Alex, Oi, querido. Quando eu vi notas de escurecimento, ano passado, acho que foi o ano passado, eu participei de um curso de formação no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que estava dando uma formação para formar pessoas para atuarem em comissões de reconhecimento racial. E é uma professora negra daí do Rio de Janeiro. Eu sempre acho que você está no Rio de Janeiro, viu, Plínio? eu vi, eu senti, você falou duas vezes, eu estou em São Paulo, querido. É, eu sempre estou achando que você está no Rio, mas você está em São Paulo. São Paulo, terra boa, São Paulo da garoa, né? Opa, onde a mãe, onde o filho chora e a mãe não vê. Isso. Eu gostei dessa piada. Isso eram as histórias que minha mãe contava. Ela ainda conta, né? Mas eu Uhum. tenho um monte de parente aí, muito parente em São Paulo, em São José dos Campos, né? No Vale do Paraíba, e alguns amigos no interior, e uma queridíssima que foi ela que me trouxe para esse momento de descoberta literária, Carmen Santana, né? Ela é de Ilhéus, foi minha colega na universidade e hoje ela mora em Santos. E ela faz muito sucesso lá porque ela tem essa coisa da alegria de ser baiana e de vender quitutes, não é? Da forma que as nossas ancestrais vendiam aqui no século XIX, século XX, no início do século XX. E não sei porque eu sempre penso que você tá no Rio de Janeiro, mas eu acho que é por causa da referência à Nájila, né? A Pode ser, Nájila. pode ser, pode ser. É essa referência na verdade, esse aquilombamento que a gente faz, a gente transpõe as fronteiras, não é? A gente vai transpondo as fronteiras e vai criando esse grande quilombo Com que é. certeza, com Mas certeza. aí, quando eu estava falando dessa questão do escurecimento, eu que fui, durante muito tempo, leitor de Foucault, e Foucault é um leitor kantiano, né? E fui leitor também de Derrida, e que eles traziam a questão da Aufklärung, né? Que muitas vezes é traduzida no português como esclarecimento, não é? O esclarecimento. E aí você traduz isso de uma outra forma por, para o escurecimento, né? E em função disso, eu também nunca mais eu usei a expressão esclarecer. Eu Eu também não cortei uso toda mais. vez quando Eu quando eu não estou uso. escrevendo, eu fico assim me policiando e quando vejo alguma pessoa utilizar esclarecer, aí eu falo assim, não, essa palavra ela tem uma conotação racista, principalmente depois daquilo de uma citação que o Hegel faz, né, sobre a África, que eu encontrei nos volumes sobre história da África, e que o Hegel, ele vai dizer que a África não tem história, que a África não tem memória, e foi a partir daí que eu decidi não usar mais a expressão nem esclarecimento, nem esclarecer, né? Não. E eu acho muito legal quando você coloca notas de escurecimento, mesmo muita gente dizendo que isso é um racismo reverso, mas eu acho que a gente tem que sinalizar e tem que mostrar que
A nossa sociedade ela está cheia de expressão racistas e que a gente o tempo todo a gente tem que estar eliminando essas formas coloniais de pensar e colocar isso para fora, Não. descolonizar os nossos corpos. Não, Eu acho que essa questão assim de que essa fragilidade branca tem me incomodado, assim, né? sim, Falou esclarecer, falou um montão de coisa, vida toda. Tem sim, essa inversão, racismo reverso. Me economiza, sim. por gentileza, nos Isso faz a economize. diferença. Eu gostava muito da tradução portuguesa do livro Discurso sobre o Colonialismo, não é? Mas aí, quando eu vi lá a palavra esclarecer, eu peguei e não utilizei mais aquela versão. Aí eu utilizo já a versão brasileira, que é essa que a gente usa, que é a que tem as imagens do Marcelo de Salete, não é? E nessa versão ela não tem a expressão esclarecer nem esclarecimento. Então eu passei a utilizar a versão brasileira porque ela tem uma tradução muito mais política e muito mais consciente daquilo que o poeta o poeta, eu nunca consigo falar, o poeta da Martinica, né? Uhum. Aimé Césaire, ele quis traduzir. Então, aí hoje eu já utilizo mais essa versão aqui, né? Que é a versão nacional, em detrimento daquela em que aparece o termo esclarecimento. Mas eu achei aqui o poema, os dois poemas que eu publiquei na coletânea Mulheres das Ervas. Por favor. Todos dois em homenagem a Macota Valdina. Eu não sabia que ela tinha falecido, né? Durante a pandemia, eu fiquei naquele processo de você estar fazendo maratonas, né? E aí eu aproveitei, assisti vários vídeos da Macota Valdina quando eu fui procurar sobre a biografia dela e estava lá dizendo que ela já tinha falecido em 2019. E aí, instantaneamente, me veio essa vontade de homenageá-la, né? Erva do mato do teu saber, suas folhas quebram feitiço. Erva do mato do teu saber, suas folhas maceradas pelas mãos fazem o banho fortalecer. Erva do mato do teu saber, suas folhas em suas mãos fazem a reza proteger. Erva do mato do teu saber, suas folhas são a expressão da tradição que resistiu à chibata e ao pelourinho. Erva do mato do teu saber, suas folhas têm a energia do sol e a força da terra. Erva do mato do teu saber, suas folhas exalam o cheiro do teu poder. Quebra feitiço. E o outro poema é Macota Valdina e as Folhas dos Inquices. Mulher do santo, cujas escolhas a levaram a conhecer as folhas, a força das folhas e o poder de Calunga, Macota Valdina, cuja digina não é segredo, mas é sagrado. Macota Valdina, mulher de terreiro, cuja ancestralidade nos ensina, sem folha não tem santo. Macota Valdina, desde menina, aprendeu com o caboclo Enzo Uniboiá a olhar as folhas para curar e a quebrar feitiço. Legal, querido, legal. Então, vou pedir licença para a gente poder conversar, falar, né, nessa intervenção, sugestões, né, para rever aqui no nosso canal, lembrando que essa conversa que a gente teve com a Alex Araújo foi em homenagem, né, ofereço a Ingrid Moradian, Maria Freitas, Claude Dias, Cristiane Sobral, Débora Medeiros de Andrade, Diogo Nogue, Fabiana Nascimento e Félix Ventura. E aí, para rever o que a gente está falando, fazendo essas homenagens a Griot, Conceição Evaristo, sugestão para vocês reverem uma ótima conversa. Eu participei pouco. Uma ótima conversa com Conceição Evaristo que teve no nosso canal. Muito legal, ela foi muito gentil, ela, né?
Muito gentil e deu um show pra gente. Então, revejam. Está aqui na descrição para todo mundo ver. E é isso, Alex. Eu quero agradecer a sua gentileza, sua paciência, né? Sua gentileza, seu cuidado de ter vindo, ter falado, ter trazido essas coisas todas, né? Ter escurecido um pouco mais o nosso trilhar, assim, né? Muito obrigado mesmo, querido. Eu que agradeço, Plínio, e gostaria de fazer uma correção, não é? Eu utilizei uma expressão indevidamente, que foi esquizofrenia, né? Então, quero pedir desculpa às pessoas que sofrem desse mal, né, por ter usado indevidamente essa expressão que está no nosso inconsciente, mas e que a gente tem que ter essa consciência de voltar e pedir desculpa, né? Sim. Então, eu usei a expressão logo no início da minha fala, indevidamente, para comparar com esse estado político que a gente está vivendo no mundo Sim. e que foi um uso indevido. Ah, Então, mas, de qualquer forma, Plínio, fiquei muito feliz com o seu convite, não é? De ter sido convidado por um autor como você, da sua envergadura, e de estar participando dessa constelação, né, de pessoas que toda semana você convida para estar aqui nessa forma de aquilombamento, dessa forma de escurecimento, nessa forma de fortalecer a democracia no Brasil, porque a gente fortalece com informação, a gente fortalece com saber, a gente fortalece mostrando que nós somos seres inteligentes, que nós temos contribuído ao longo da nossa história com com o nosso pensamento, né? Porque nós não construímos esse país apenas com a mão de obra escrava, nós contribuímos com a cultura, não é? Com a cultura que é hoje característica justamente dessa desse aquilombamento que houve entre os negros e índios, não é? A Macota Valdina, ela diz assim, olha, primeiramente, a gente precisa respeitar os indígenas, porque foram eles que ensinaram os nossos ancestrais negros a se aquilombarem aqui, eles que mostraram os caminhos das matas e das serras para que os negros pudessem se aquilombar aqui nas Américas. Então, fico muito feliz com essa participação, não é? Com esse momento em de eu me apresentar um pouco para o mundo, daqui da minha cidade, nesse entre-lugar que é o mundo virtual, né? De recebê-lo na minha casa e de você me receber na sua casa, mas nesse espaço que é um entre-lugar e dizer assim que sou muito grato à Nájila pelo espaço sim. que ela vem ofertando para nós, novos escritores, a Carmen Santana, que fez essa ponte entre mim e Nájila, e a Nájila, porque fez essa ponte entre você e mim, não é? É. E celebrar cada vez mais essa revista, esse selo que ela criou, e que é com muito orgulho que eu faço parte desse quilombo, né? Desse quilombo que transpõe os limites das Américas, chegando à África, chegando à Europa e todos os cantos do planeta. Nos Então, aguarde, axé, nos aguarde, nos aguarde. A gente vai voltar lá, a gente vai ver tudo é nosso. Alex, muito obrigado, querido. Agradeço imensamente sua gentileza. Agradeço a todos e todas que assistiram, assine o canal, dê o axé, divulgue essa conversa com a Alex. Salve, até! tchau, até.